Olá! Nessa aula de imunologia de hoje, nós vamos falar sobre as células do sistema imune. A gente também pode chamar essas células de células da inflamação, células de defesa, né? Eu usei o nome células do sistema imune. A maioria dessas células, né, elas podem ser encontradas, no sangue, mas também elas estão presentes nos tecidos, são células teciduais. Mas elas possuem uma origem comum, todas são produzidas na medula óssea vermelha. Um comentário interessante é que do terceiro ao sétimo mês de vida intrauterina, é o fígado e o baço que assumem essa função, a produção dessas células, que a gente pode falar que são células do sangue, mas muitas delas vão parar no tecido, né? Então, as células do sistema imune são produzidas na medula óssea, num processo chamado de hematopoiese, né? A medula óssea vermelha, ela assume essa função a partir do sétimo mês de vida intrauterina. É comentado há muitos anos sobre a existência dessas células tronco. Então, a medula óssea vermelha, ela tem célula tronco, né? São células precursoras, pluripotentes, ou seja, ela tem a capacidade da origem a qualquer célula do sangue ou a qualquer célula do sistema imune, né? Dependendo da necessidade do corpo. Vamos imaginar que o indivíduo está passando por uma infecção bacteriana muito forte. Então, essa célula tronco vai ter que, de alguma maneira, ser estimulada para dar origem aos fagócitos, que são as células que fazem fagocitose. Se tiver uma infecção viral, essa célula tronco vai seguir o caminho para dar origem aos linfócitos. Aqui é um esquema baseado no livro Imunologia, do professor Reut, e ele mostra essa célula-tronco, que ela tem essa capacidade da origem a todas as células do sistema imune. Tá? Aqui a gente tem a linhagem, né? Então, a partir daqui, ela pode seguir algumas linhagens, né? A linhagem mieloide poderia dar origem vai dar origem aos granulócitos, que mais para frente nós vamos falar quem são os granulócitos, né? Aqui a gente tem, então, na medula óssea, esse granulócito, depois ele vai para o sangue, o que está em cor de rosa, que representa o sangue, e se precisar desse granulócito, ele chega até o tecido. É o caso, por exemplo, da célula do granulócito mais importante, que é o neutrófilo. Aqui nós temos a célula-tronco dando origem aos monócitos. Os monócitos, então, saem da medula óssea e vão para o sangue. O monócito, diferente do neutrófilo que eu falei aqui em cima, o neutrófilo, que é um exemplo de granulócito, já é uma célula totalmente diferenciada, já é uma célula madura. Quando ela chega ao tecido, ela dura muito pouco. Já o monócito é uma célula jovem. No sangue, ela circula no sangue, não tem muita função, porque a função dela é ir para o tecido, dando origem a todos os tecidos conjuntivos do corpo, dando origem a uma das células mais importantes da resposta imune, que são os macrófagos. Nós temos também a linhagem linfocítica, que vai dar origem aos linfócitos. Então, aqui nós vamos ter um linfócito que vai passar por um processo de maturação na própria medula óssea. Esse é o linfócito B. Ele sai da medula óssea, circula no sangue e pode chegar até, e vai chegar aos tecidos, podendo circular até no tecido linfóide. Tecido linfóide são os tecidos ricos
em linfócitos. Então, na verdade, esses linfócitos, eles vão se concentrar, eles circulam no sangue, eles fazem essa circulação, mas eles se concentram também nos tecidos linfóides. Exemplo de tecido linfóide, tem tecido linfóide que é um tecido de defesa, é um tecido que tem grande quantidade de linfócitos, tem toda a mucosa e tem órgãos que têm uma grande concentração desse tecido, o baço, o linfonodo, tá? Existe aqui um outro tipo de linfócito, que é o linfócito T. A célula tronco está na medula óssea, mas a que vai dar origem a esse linfócito, essa célula jovem, essa célula precursora, ela vai ter que sair da medula óssea e ir para o timo. Então, é lá no timo que vai acontecer a diferenciação do linfócito T. Então, é T por causa do timo. Aproveitando a figura, a gente vai ver aqui uma outra célula que é produzida na medula óssea e que cai na corrente sanguínea e que pode chegar aos tecidos, a famosa célula NK, Natural Killer. Se você não quiser traduzir, né, se você quiser traduzir, é célula EN, exterminadora natural. Aqui nós temos também a representação de uma célula, que a origem dela é a medula óssea, que é o mastócito, mas é uma célula que não está no sangue, ela está nos tecidos. Aproveitando o esquema também, a gente tem aqui que a partir da medula óssea, a partir da célula tronco pluripotente da medula óssea, nós temos a formação das famosas células dendríticas, que eu vou comentar ainda hoje. É uma das células dendríticas mais importantes, ela está presente na pele, célula de Langerhans. Só para fazer um comentário, né? Nós temos também, a partir da medula óssea vermelha, a formação das hemácias, né? Dos eritrócitos, que são as principais, é a célula mais numerosa no sangue, mas em relação ao sangue, a imunologia não estuda a hemácia, a gente vai estudar os glóbulos brancos, que são os leucócitos. Por isso que nesse esquema não está representado as hemácias, mas a origem dela é na medula óssea vermelha, é por isso que a medula óssea é vermelha. Aqui a gente tem também a representação de uma célula gigante da medula óssea, chamada megacariócito, que quando se fragmenta, dá origem às plaquetas que estão no sangue. Na sequência, nós temos aqui em inglês stem cell, né, que é a célula tronco. Então, dependendo da necessidade do corpo, ela pode seguir essa linhagem dos eritrócitos, dando origem aos eritrócitos ou hemácias, né? Aqui é todo o processo lá na medula óssea até chegar aqui no sangue. Interessante que durante esse processo a célula vai maturando e vai perdendo núcleo. Então, a hemácia não tem núcleo. Aqui a gente tem a linhagem granulocítica, que vai dar origem aos granulócitos, que eu já posso falar para vocês, que são polimorfonucleares, são os basófilos, eosinófilos e neutrófilos. Temos que citar também a importante célula aqui, né, essa linhagem que vai dar origem aos monócitos, que mais para frente, esses monócitos que estão no sangue, eles vão para os tecidos e vão dar origem aos macrófagos. E aqui a linhagem linfocítica ou linfocitária, que vai dar origem aos linfócitos. Aqui é aquele comentário que eu já fiz do megacariócito que se fragmenta, dando origem aos trombócitos ou plaquetas. Então, vamos falar mais especificamente sobre as células do sistema imune. Nós vamos classificar as células do sistema imune em leucócitos, que são os glóbulos brancos, né? A gente não fala mais glóbulo branco, a gente fala leucócito, que são células do sangue. São as principais células do sistema imune. Mas nós temos outras também que são extremamente importantes, que aqui eu estou chamando de células acessórias. Vamos começar então pelos leucócitos. São células, leucócitos são glóbulos brancos. Então, não é um nome específico de uma célula.
né? É um grupo de células, leucócitos. Esse grupo poderá ser dividido em dois subgrupos. Nós temos os granulócitos, também chamados de polimorfonucleares, e temos o agranulócitos, chamados de mononucleares. Quando a gente fala de granulócito, quer dizer que são células que possuem grânulos no citoplasma. Esses grânulos são, na verdade, os lisossomos. Todas as células têm lisossomos, né? Então, todas as células têm esses grânulos no citoplasma. Então, a gente tem que dar uma explicação que são células que possuem grânulos no citoplasma, que esses grânulos, quando recebem um corante específico, o citoplasma vai adquirir uma cor específica. Então, para identificar no microscópio essas células, é necessário ver a cor dos grânulos citoplasmáticos, ou seja, é necessário ver a cor do citoplasma. Por isso que essas células são chamadas de granulócitos. O termo mais utilizado é polimorfo nuclear, porque essas células não têm um núcleo que a gente está acostumado a ver numa representação de célula. O núcleo é dividido em partes, é dividido em lóbulos. Então, na verdade, apenas um único núcleo, não é uma célula multinucleada, é um núcleo, e esse núcleo é dividido em lóbulos, em partes. O segundo subgrupo dos leucócitos são os agranulócitos. Pelo nome, agranulócito significa células que não têm grânulos, mas, na verdade, todas as células têm grânulos. A explicação que a gente pode dar é que são células que a cor dos grânulos citoplasmáticos não servem para identificá-las quando a gente estiver observando no microscópio. São chamadas de mononucleares, o nome correto seria monomorfo nuclear, que possui um núcleo mais arredondado, tá? Pode ter até um núcleo em forma de ferradura, mas não é um núcleo tão lobulado como os polimorfonucleares. Aqui nós temos agora os nomes das células, né? Então nós temos os leucócitos, dividimos em polimorfo e mononucleares. Os polimorfonucleares podem ser os neutrófilos, então agora é o nome da célula. Anteriormente, isso aqui, leucócito e granulócitos, significam grupos de células, né? Então agora nós temos as células propriamente ditas, né? Dentre os polimorfo, nucleares ou granulócitos, os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Essas células terão cor, o grânulos do citoplasma vão se corar de uma cor específica frente a um corante específico para sangue, para corar as células do sangue. Lembrando que essas células estão no sangue. Dentre os mononucleares, nós temos os linfócitos e os monócitos. Estudando primeiro, então, os polimorfonucleares, também, né, chamados de granulócitos. Os neutrófilos é multilobulado. O núcleo, então, é dividido em lóbulos, normalmente de 3 para frente, então é trilobulado, tetralobulado, né? Quanto mais lóbulos essa célula tiver, mais antiga ela está na corrente sanguínea, né? Esses grânulos citoplasmáticos, utilizando um corante específico para o sangue, esses grânulos vão adquirir a cor lilás. Eosinófilos. Interessante, deixa eu só fazer um comentário. Esses grânulos dos neutrófilos são muito pequenos. Então, quando a gente observa esse citoplasma do neutrófilo, não é uma coloração homogênea. Ela é toda pontilhadinha, como se o citoplasma da célula tivesse cheia de grãos de areia corados da cor lilás. O eosinófilo, ele possui já grânulos citoplasmáticos maiores. E aí eles se coram de cor de rosa ou vermelho. Então são mais evidentes, são maiores, né? E a cor é diferente. Agora a cor é rosa ou vermelho. O núcleo, normalmente dividido em dois lóbulos, portanto, é bilobulado. O basófilo é o leucócito, né? Menos numeroso na corrente sanguínea, difícil de identificá-lo no microscópio, mas segundo os autores, o núcleo dele tem a forma de S, ou é bilobulado,
E os grânulos são grandes e se coram da cor roxa, né? Azul, ou azul forte. Como o núcleo de células se cora em azul ou roxo, e os grânulos também, né, do basófilo terão a mesma cor do núcleo, a gente não consegue localizar o núcleo. A gente vê ali a área do núcleo, mas ele está obscurecido, ele está escondido no meio desses grânulos. Então, o basófilo é uma das células mais difíceis de ser identificadas nas lâminas de esfregaço sanguíneo. Nos mononucleares, lembra que são os linfócitos e monócitos, tá? O linfócito é o menor leucócito, é uma célula que tem pouquíssimo citoplasma, o núcleo tende a ser arredondado. Então, praticamente, quando a gente olha no microscópio, dá a impressão que essa célula só tem núcleo. Mas quando a gente ajusta o micrométrico, a gente consegue enxergar uma faixinha estreita de núcleo. Isso é importante, lembrando que a cor do citoplasma dele vai ser azul claro, mas a cor do monócito, o citoplasma do monócito, que é o outro mononuclear, também é azul claro. Então é por isso que eles são agranulócitos. A gente não consegue identificá-los olhando a cor do citoplasma. A gente vai ter que verificar então o tamanho da célula e o formato do núcleo e ver que não é polimorfo nuclear, né? O monócito, então, o monócito é o maior leucócito, tem bastante citoplasma, quando a gente compara com o linfócito. Os núcleos, a forma dos núcleos, né, a morfologia nuclear, pode ser assim, não tão arredondada, é um pouquinho mais achatado, né? E o clássico, o monócito clássico, aquele de foto de livro, o núcleo tem a forma de ferradura ou a forma de rim. Olhando agora as lâminas, né? Foto de lâmina, aqui a gente tem, então, um esfregaço sanguíneo, né? Então, foi feito o esfregaço sanguíneo, ele foi corado, que foi corado com um corante específico, né? Então, a gente tem a grande maioria do campo preenchido por hemácias ou eritrócitos, mas para a imunologia não interessa o eritrócito. Então, aqui a gente tem um leucócito. Por que eu sei o que é um leucócito? Porque é diferente da hemácia, que tem núcleo. Perceba que o núcleo é dividido em 3 lóbulos, é trilobulado, e esse citoplasma é todo granulado e a cor aí é lilás. Esse é um neutrófilo. A próxima foto também é um neutrófilo, mas perceba que ele tem mais lóbulos. Esse é tetralobulado. Então, de maneira geral, a gente pode falar que o neutrófilo é multilobulado, não é multinuclear. Aqui, essa foto, ele está muito corado, né? O citoplasma. O que a gente mais vê em lâmina é esse aspecto aqui, né? Então, o citoplasma, os grânulos são todos são menores, então parece que é grãozinho de areia. Dá esse fundo branco, mas a cor do grânulo é lilás, né? E aqui você vê que o núcleo é lobulado, tá? Não são dois núcleos. Eosinófilo, uma célula bonita de se ver, uma célula grande. A gente vê que normalmente ela é bilobulada, ou seja, o núcleo é dividido em 2 lóbulos, os grânulos são maiores e se coram de vermelho, cor-de-rosa, laranja. Eu acho até mais interessante falar que os grânulos se coram de laranja ou vermelho. Aqui a gente vê, aproveitando a foto, a presença de plaquetas nessa lâmina. Esse é o basófilo, né? Então, o basófilo não é uma célula bonita e ela se deforma bastante. Por que que não é bonita, né? Porque ela se deforma bastante durante o processo do feitio, do esfregaço sanguíneo, né? Então, você vê como a cor dos grânulos e a cor do núcleo é a mesma, você não enxerga os detalhes que eu descrevi anteriormente em relação ao basófilo, quando a gente vê isso na prática, tá? Aqui é a mesma foto para a gente comparar o que eu falei para vocês dos dois mononucleares, linfócito e monócito. O número 1 é monócito porque ele é maior,
tem uma faixa maior de citoplasma e o núcleo não é tão redondinho. O monócito mais bonito tem um núcleo em forma de ferradura. O linfócito é um pouquinho menor, né? O núcleo tende a ser mais arredondado, normalmente é bem corado e a faixa de citoplasma é menor quando a gente compara com o monócito. Tem linfócitos, por exemplo, que a gente tem que mexer no micrométrico para poder enxergar a faixa, o micrométrico do microscópio, né? Para poder enxergar a faixa de citoplasma. As células acessórias, na verdade, elas não são tão acessórias assim, né? Elas são importantes. Então, dentre elas, a gente tem as células NK, os macrófagos. A NK, na verdade, é uma célula sanguínea, né? Ela vem da medula óssea, mas a gente não estuda junto com o linfócito. É por isso que eu optei nessa aula colocar a NK como acessória, tá? Mas a origem da NK é também na medula óssea, ela tem aspecto de linfócito, mas a gente não considera que ela faz parte dos linfócitos, tá? Que os linfócitos que eu vou falar é só o B e o T. Então, por isso que eu optei em colocar como célula acessória. No tecido, a gente tem uma célula importantíssima, que é o macrófago. Temos também, perto dos vasos sanguíneos, mastócitos, então não confunda macrófago com mastócito. E nós temos as células dendríticas, que podem estar presentes na pele ou nos tecidos linfóides. Uma outra maneira de classificar essas células do sistema imune, que talvez seja até mais interessante, é através, para não ter essa briga entre leucócito e célula acessória, talvez a classificação mais interessante das células do sistema imune é através da sua função, né? Então, nós temos os fagócitos, que são os neutrófilos, e os macrófagos. Lembrando que o macrófago vem do monócito, né? Nós temos aí duas células diferentes, o basófilo está no sangue, é um polimorfo nuclear, e o mastócito está no tecido, mas são células que eu agrupo aí no momento de falar a função, porque elas têm função parecida. O eosinófilo que nós vamos ver, as células NK, as dendríticas, e aí, representando a imunidade adquirida, nós temos os linfócitos B e os linfócitos T. Aqui seria interessante a gente recordar resposta imune inata e resposta imune adaptativa, ou chamada também de adquirida, ou resposta imune específica, né? A resposta imune inata ou inespecífica é aquela que não se altera mediante a exposição repetida do mesmo agente infeccioso. E todas as células aí, acima do que nesses slides estão acima do linfócito, fazem parte da resposta imune inata. Então, são os fagócitos, os basófilos, mastócitos, eosinófilo, NK e as dendríticas. Quando a gente fala de linfócito B ou T, a gente está falando das principais células da resposta imune adaptativa ou adquirida, também chamada de específica, porque ela é específica para cada patógeno. A resposta imune adaptativa, ela se torna mais eficiente após cada encontro subsequente com o mesmo agressor. Esse tipo de resposta é como se ela memorizasse o agente infeccioso. Então, são características da resposta imune adaptativa a memória imunológica e a especificidade, tá? Então, agora nós vamos comentar, seguindo essa sequência aí, nós vamos falar sobre a função das células do sistema imune. Vamos falar então dos fagócitos. O primeiro fagócito é um neutrófilo, né? A patologia pode chamar neutrófilo de polimorfo nuclear neutrófilo, PMN neutrófilo, ou simplesmente PMN, polimorfo nuclear. Tá? Então, eu posso falar neutrófilo, PMN neutrófilo ou simplesmente PMN. Então, tem que tomar cuidado quando aparecer simplesmente PMN, está falando do grupo ou está falando de uma maneira específica dos neutrófilos, tá? É uma célula fagocitária, é a primeira linha de defesa celular que a gente tem, né? Aqui a gente tem o esquema
existiu aqui uma injúria na pele, um espinho, por exemplo, furou a barreira da pele, né? A pele intacta faz parte da resposta imune inata, que é uma barreira contra a penetração de micro-organismos. Aqui a gente tem uma lesão na pele que levou à penetração de bactérias. Então, essas bactérias estão no tecido, elas precisam ser mortas, precisam ser fagocitadas. A primeira célula que sai do sangue e chega para fazer essa fagocitose são os neutrófilos. Então, é a primeira linha de defesa fagocitária. É a primeira célula do sistema imune que entra no combate. Se a gente comparar o sistema imune com o exército, aquele fronte de batalha, o primeiro batalhão que chega para combater o inimigo é o neutrófilo. Interessante que é uma célula que está no sangue. Então, ela vai ter que fazer toda a passagem dela, a diapedese, que é a passagem do sangue para o tecido. E lá no tecido, ela vai ter que seguir fatores quimiotáticos que são liberados no tecido, e esses fatores quimiotáticos, eles indicam para o neutrófilo aonde estão as invasoras, as bactérias invasoras, e ele chega lá, faz a fagocitose. Aqui, aproveitando o esquema, nós já temos a presença de um dos principais fatores quimiotáticos, que é C3A e C5A, que é do sistema complemento. Quando então o neutrófilo encontra as bactérias, ele faz o que ele sabe fazer, que é fagocitose. Fagocita então, portanto, bactérias principalmente e fungos. É interessante a gente lembrar, que eu já comentei, é que o neutrófilo do sangue, ele já é uma célula madura. Quando ele chega no tecido, ele não consegue mais se dividir. Então ele vai trabalhar no tecido, né? Ele vai fazer esse tecido que foi invadido, né? Ele vai fazer fagocitose uma atrás da outra, faz fagocitose uma atrás da outra, mas ele não renova as suas enzimas. Então chega um momento que a célula morre. E aí a gente pode ter célula morta, neutrófilo morto, bactéria morta, isso vai dar origem a uma secreção branco-amarelada, que é o pus, né? Então, quando o neutrófilo está no tecido, essa célula ela dura muito pouco, até 2 dias, e fica ali fazendo, trabalhando intensamente, fazendo fagocitose das bactérias ou de outro agente agressor, tá? Na inflamação, a gente classificaria, né, na resposta inflamatória, a gente classificaria essa fase da presença dos neutrófilos como inflamação aguda. O outro fagócito já é um outro nível. Nós vamos falar do principal fagócito, que é o macrófago, né? O grande fagócito. Lembrando que ele, a origem dele, né? Ele vem do monócito que está no sangue. Aquele monócito que eu falei para vocês, que tem bastante citoplasma, que tem o núcleo em forma de ferradura. No sangue, o monócito é muito jovem, praticamente não tem função. Quando ele chega no tecido, aí ele vai se transformar num macrófago. Aí é uma célula do tecido conjuntivo. É uma célula que vai durar mais, vai durar, ela é moradora, ela é residente do tecido. Nos tecidos todos conjuntivos do corpo, todos os macrófagos juntos vão formar o famoso sistema de fagócitos mononucleares. Então, tem livros que não fala a palavra macrófago, né? Fala simplesmente fagócito mononuclear. Então, se você lê fagócito mononuclear, é um macrófago, que o polimorfo nuclear é o neutrófilo, tá? Depois eu comento a outra função dele. Então, a primeira função do macrófago é fazer fagocitose, tá? Como eu falei para vocês, essas células são tão importantes que elas estão espalhadas em todos os tecidos. E aí os autores mudaram o nome do macrófago. Então, por exemplo, no pulmão são os famosos macrófagos alveolares. No rim são as células mesangiais. No fígado, famosíssimas células de Kupfer. No tecido nervoso, a micróglia, só para a gente citar algumas, né? O macrófago também, isso fica muito evidente na inflamação crônica persistente,
Esses macrófagos podem se fusionar, formando aí sim células gigantes multinucleadas, tá? É o que pode acontecer na tuberculose, na hanseníase. Continuando, então, só para eu terminar um comentário, a gente vai ver que, ao contrário dos polimorfonucleares neutrófilo, o macrófago é uma célula que tem vida longa no tecido. Tá? A outra função do macrófago é extremamente importante. O macrófago é uma célula apresentadora de antígeno. Você tem que imaginar que o antígeno é uma proteína ou uma glicoproteína que está na superfície do microrganismo. É estranho, está lá na superfície da bactéria e ela é que vai interagir com o sistema imune. É o que vai interagir, por exemplo, com os anticorpos. Então, o antígeno está na bactéria. Estranho. A gente, contra esse antígeno, vai, por exemplo, produzir anticorpo. O antígeno também pode ser secretado pelo microrganismo, por exemplo, as toxinas das bactérias. Mas tem que imaginar que o macrófago ele vai fagocita uma bactéria. Essa bactéria está cheia de antígenos. Um comentário interessante é que quando a gente tem a invasão de um agente patogênico, a primeira resposta imune que age é a resposta imune inata. Principalmente quando esses microrganismos invadem os tecidos conjuntivos, ou seja, vão além da pele, é estimulada a fagocitose. Então a gente tem neutrófilo, tem macrófago. Se resolver aí, tudo bem. Mas às vezes a resposta imune não resolve o problema, a invasão sozinha. Então a função do macrófago é extremamente importante, porque ele vai pegar esses antígenos e vai mostrar para os seus superiores, para aquele que é o generalzão do sistema imune, são os linfócitos. Então é interessante que o macrófago, ele faz o elo, ele faz a ligação da resposta imune inata com a resposta imune adquirida, porque ele apresenta o antígeno para os linfócitos. É por isso que ele é chamado de célula apresentadora de antígeno. Tem outras células apresentadoras de antígenos, as células dendríticas e o linfócito B, mas o macrófago é extremamente importante e é a primeira APC que eu falo para vocês, né? Célula apresentadora de antígeno é APC, né? Do inglês, Antigen Present Cell. É mais sonoro falar APC. Então, APC é célula apresentadora de antígeno. Então, pega, fez a fagocitose, no caso do macrófago, apresenta esses antígenos para as células da resposta imune adquirida, que são os linfócitos. Então, é exatamente o que está aqui, né? Que seria o esquema de um macrófago tecidual, né? Ele faz fagocitose e depois apresenta, na verdade, não apresenta o antígeno inteiro, vai apresentar pedacinhos do antígeno, né? Mas isso é assunto futuro. Ele mostra os antígenos da bactéria invasora, do agente etiológico invasor para os superiores. Aqui no caso eu coloquei linfócito T, que é normalmente a principal célula da resposta imune, o T que nós vamos ver qual T é. Esse linfócito T, que eu já posso até falar, é o T auxiliar, ele vai controlar toda a resposta imune. Então, é como se aquela célula da resposta imune inata apresentasse o problema para o chefe, para o general, para o linfócito T, no caso, T auxiliar. E esse T auxiliar, então, ele vai comandar o exército. Ele vai, então, vamos combater esse invasor. Ele começa a liberar citocinas. Citocinas são pequenas moléculas proteicas que servem para as células conversarem. Então, ele dá ordem, o linfócito T, ele vai dar a ordem através da citocina. No caso aqui, a ordem é para o macrófago virar um super macrófago. Então, ele vai se transformar num macrófago mais ativado, né? O macrófago é uma célula extremamente interessante porque ele tem estágios de ativação. O macrófago sempre trabalha, mas quando o linfócito T libera suas citocinas, ele aumenta as suas funções antimicrobianas. Ele se ativa. Aí ele vai fazer mais fagocitose, vai apresentar mais antígeno até eliminar o agente invasor.
Mudando então agora, né? Vamos voltar, vamos seguir em frente com as outras células. Nós temos esse grupo aí, basófilos e mastócitos, lembrando que são células diferentes. O basófilo está no sangue, é o leucócito em menor quantidade. Aqui tem uma foto bonita do basófilo, dá para ver agora nitidamente os grânulos que se coram de roxo, mas eles obscurecem a visualização do núcleo. No tecido conjuntivo, localizado bem perto dos vasos sanguíneos, nós temos aqui os mastócitos. Aqui é foto de tecido, né? Não é sangue. Então, aqui nós temos dois mastócitos. São células diferentes, a origem é diferente, ambos da medula óssea, mas de linhagens diferentes. Mas o que, que eles têm em comum? Por que, que eles estão sendo estudados juntos? É que eles possuem grânulos no citoplasma que contém histamina. Histamina é um mediador químico que, quando liberado, vai agir nas paredes dos vasos, provocando o aumento da permeabilidade vascular. Então, é a histamina que vai permitir as reações inflamatórias. Então, é um dos mediadores químicos do início da resposta inflamatória. Mas a gente também não pode esquecer que a histamina também está presente nas reações alérgicas. É por isso que quando quem tem rinite toma antihistamínico, tá? Então, o efeito da histamina que está nos grânulos dos basófilos do sangue e do mastócito dos tecidos é sobre a parede dos vasos sanguíneos, fazendo com que a parede fique mais permeável, e aí o líquido, o plasma do sangue, por exemplo, passa para o tecido causando edema. Isso vai ser o início do processo inflamatório. Isso também acontece nas reações alérgicas. Quem tem rinite sabe que a mucosa nasal fica toda inchada. É edema na mucosa nasal. Isso é efeito da histamina, tá? O eosinófilo é uma célula interessante. Ela tem duas funções. Uma função seria chamada, que eu vou falar, uma função boa e uma função ruim, né? Lembrando, ele é bilobulado, não são dois núcleos, tá? É que aqui a gente não vê a ponte de cromatina. Os grânulos são grandes e se coram normalmente de vermelho, rosa, avermelhado, ou até bem, quando está bem corado, laranja. A função boa, entre aspas, do eosinófilo. Ele combate os parasitas, os eumintos. Só que as larvas, os eumintos, são muito grandes para serem fagocitados. É maior que a célula. Então, o que que o eosinófilo faz? Ele se aproxima bem da larva, ele se aproxima do verme e ele vai liberar o conteúdo dos seus grânulos. Esses grânulos que se coram de vermelho e laranja, na coloração, né, do sangue, eles têm uma composição. Eles têm dentro desses grânulos existe uma substância chamada proteína básica principal, que causa dano na parede do parasita. Então, o eosinófilo não consegue fagocitar o parasita, o verme, o euminto, mas ele consegue degranular. Então, ele vai liberar essa proteína básica principal, que estava dentro dos seus grânulos, na superfície da larva, na superfície do verme, provocando danos, provocando a morte do parasita. A função negativa do eosinófilo é que ele participa das alergias. Não é que ele combate as alergias, ele pode participar do processo alérgico, principalmente na asma e na rinite. As outras células, células NK, já falei para vocês, é natural killer, ou exterminadora natural, assassina natural, né? Função importantíssima, elas fazem o que a gente chama de imunovigilância. Elas circulam no sangue inteirinho, são fiscais da imunidade. E o que que elas procuram? Elas procuram células tumorais e células doentes, que são as células infectadas por vírus. O vírus é um parasita intracelular, então para ele se replicar, ele invade as nossas células. Então essa célula infectada por vírus é uma célula doente e ela vai ser alvo da destruição da NK.
né? Então, a NK ela reconhece normalmente glicoproteínas na superfície dessas células doentes. E é interessante que essa alteração é que permite que ela diferencie a célula normal da célula doente, né? Esse reconhecimento faz com que a NK ela fique bem próxima da célula-alvo, que é essa célula doente, e ela vai também a NK libera o conteúdo dos seus grânulos na superfície da célula-alvo, na superfície da célula doente. Um dos grânulos, dos componentes que a célula NK libera, chama perforina, e pelo próprio nome já fala que perfura a superfície da célula doente, né? Da célula tumoral ou da célula infectada por vírus. Outra célula, que não tem nada a ver com NK, mas está no mesmo slide, são as células dendríticas. Elas têm esse nome, mas não tem nada a ver com dendrito do neurônio. A célula dendrítica ela tem vários prolongamentos que lembram os dendritos. É por isso que foram chamadas de dendríticas. Elas estão localizadas nos tecidos linfóides, estão localizadas na pele, então principalmente na pele, o nome dela é célula de Langerhans, e aí função primordial dela é que ela é uma APC, também é uma célula apresentadora de antígeno. Principalmente, ela é atuante no combate dos vírus, principalmente no caso de infecção viral. Chegamos agora nas estrelas da resposta imune, né? Da resposta imune adquirida. Linfócitos. Eles estão de 20% a 40% dos leucócitos do sangue, lembrando que o leucócito mais numeroso no sangue é o neutrófilo. Quando a gente pega, por exemplo, um órgão linfóide, né? O linfonodo, por exemplo, também chamado de gânglio linfático, a grande maioria das células residentes são linfócitos, por isso que são chamados de órgãos linfóides. Tá? Definição clássica é que eles são divididos em dois subgrupos. Linfócito B, o linfócito B ele é gerado na medula óssea, ele permanece na medula óssea num processo de diferenciação e aí ele cai na corrente sanguínea, podendo atuar no tecido quando tiver a presença de bactérias, de maneira geral, de agentes invasores. Quando o linfócito B reconhece um antígeno, lembre que o antígeno é aquilo que é estranho, ele vai começar a se proliferar. Ele entra em divisão celular, ele entra em mitose e vai dar origem a uma outra célula chamada plasmócito. E o plasmócito é que é a célula produtora de anticorpo. Então, o anticorpo ele vai estar presente no sangue e nos fluidos corpóreos, na lágrima, na saliva, né? E são os anticorpos que vão, então, combater os vírus, as bactérias, né? Toda vez que tiver produção de anticorpo, a gente vai chamar essa imunidade de imunidade humoral. Para os linfócitos B captarem, reconhecerem, se ligarem aos antígenos, o linfócito B tem que ter na superfície alguma molécula diferente, que a gente chama de marcador de superfície. Então, qual é o receptor de antígeno do linfócito B? Como que o antígeno se liga ao linfócito B para ele começar a atuar? Essa molécula, a gente chama de essa molécula de superfície, a gente chama de marcador de superfície. No linfócito B, ela recebe o nome de imunoglobulina de superfície, IG de superfície. Deixa eu só mostrar aqui, né? Então, de maneira bem resumida, a gente tem o linfócito B. Na superfície dele tem as imunoglobulinas de superfície que se ligam aos antígenos. Então, a gente fala que ele reconheceu o antígeno. Nesse processo, o linfócito B vai sofrer intensa proliferação celular, vai formar mitoses, vai formar um batalhão de linfócitos B, que não estão representados no desenho. Lá no final, esses linfócitos B gerados pela divisão celular
vão dar origem a essa célula chamada plasmócito, que é a célula produtora de anticorpo. Aqui o anticorpo foi representada pela letra Y. Falando agora de um grupo importantíssimo uma coisa importante, linfócito B, por que que é B? Porque não é de baço. B é por causa de um órgão que existe nas aves, que lá na ave é o órgão produtor de linfócito B. Esse órgão chama bursa de Fabricius. E é por isso que o linfócito B recebe o B, tá? Nós não temos esse órgão análogo à bursa de Fabricius da ave, porque o linfócito B, ele é gerado, ele sofre maturação na própria medula óssea. Mas daí eu preferi explicar por que que é B, que é por causa da bursa de Fabricius. Porque quando a gente fala em linfócito T, a gente já sabe que é T de timo, né? Então tem lá um precursor linfóide que é formado na medula óssea. Aí ele se desloca para o timo. E lá no timo ele vai sofrer o processo de diferenciação celular. Por isso que ele é T. Então, o órgão formador de linfócito T é o timo, é a escola do linfócito T. O linfócito T pode ser dividido em dois subgrupos. Então, é interessante que a gente tem linfócitos B e T. Quando eu pego o T, a gente vai dividir em dois grupos. O T auxiliar, que eu já tinha comentado com vocês, também chamado de TA, e o T citotóxico, também chamado de TC. Função: T auxiliar é o Big Boss, é o grande chefe, é o general do exército. Ele comanda toda a resposta imune. Qualquer problema no T auxiliar, se o T auxiliar morrer, se a gente perder o T auxiliar em quantidade numérica, né, teremos problemas na qualidade da resposta imune. A gente vai ser imune, vai se tornar imunodeficiente. É o que acontece na infecção pelo HIV. O HIV, ele infecta o T auxiliar. O indivíduo infectado, então, ele vai perdendo com a evolução da doença o T auxiliar em quantidade. E ele vai perdendo também imunidade, né? A fase da infecção pelo HIV chamada AIDS chama Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Ele não nasceu imunodeficiente, ele se tornou, porque o HIV matou o chefe do exército, o T auxiliar. E o exército que perde o seu chefe, ele não consegue mais trabalhar, né? Então esse é só um comentário para vocês verem a importância do T auxiliar. O outro T, chamado de TC, é o T citotóxico. Como o próprio nome diz, citotóxico, ele é tóxico para células. Então, a célula TC, ela faz o que a gente chama de resposta imune celular. Ela faz o processo chamado de citotoxicidade celular. O que que é? O TC mata outra célula. Que células o TC vai matar? Né? Que células serão alvo do TC? As mesmas da NK. Células tumorais e células infectadas por vírus. Então é interessante que a NK e o TC desempenham o mesmo papel. Só que a NK é da resposta imune inata. Ela reconhece a célula doente de um modo, de uma maneira. Já o TC, o T citotóxico, ele reconhece a célula doente de uma outra maneira. Ele reconhece os antígenos na superfície dessa célula doente, né? Porque o TC faz parte da resposta imune adquirida, que é uma resposta imune específica. Lembra que para o linfócito B eu falei quais eram os receptores de antígenos, né? Os marcadores de superfície. O T também tem marcador de superfície. O TCR é para todos, tá? TCR, receptor de célula T, tanto o TA como o TC possuem. Então, TCR é o receptor de antígeno, receptor de célula T. Ele tem que estar presente na superfície do T auxiliar
tem que estar presente na superfície do tecido citotóxico, é a marca dessa célula. Se essa célula não tiver TCR na superfície, ela não é linfócito T. Só que existe o linfócito T auxiliar e o linfócito T citotóxico. O T auxiliar tem um outro marcador de superfície chamado CD4. E o T citotóxico tem um marcador de superfície chamado CD8. Tá? Então, T auxiliar tem TCR, uma molécula de superfície, mas tem uma outra molécula de superfície chamada CD4. O T citotóxico tem que ter TCR e uma outra molécula de superfície chamada CD8. Tá? Aqui, então, só para a gente reforçar isso, né? O linfócito T auxiliar, do inglês é helper, então você pode chamar TH, o H minúsculo, ou TA, de T auxiliar, né? E essa célula, além de ter TCR, ela tem a molécula CD4. Então, o outro nome dessa célula é TCD4 positivo. A célula T citotóxica é o TC. É uma célula que, além de TCR, ela tem um marcador de superfície chamado CD8. Então, o outro nome dessa célula é TCD8 positivo. O positivo quer dizer que aquela célula tem esse marcador. Então, T auxiliar, a gente pode chamar o T auxiliar de TH. Se eu quiser falar de T helper, TA, se for T auxiliar, e também de TCD4 positivo. O TC, T citotóxico, eu posso chamar de TC ou TCD8 positivo. Para finalizar o nosso assunto, nós temos que falar mais detalhes dessa resposta imune adquirida relacionada com os linfócitos. Então, a gente tem aqui na medula óssea aquela stem cell, aquela célula tronco, um progenitor linfóide, né? Se esse progenitor linfóide persistir na medula óssea, vai se formar o linfócito B. Linfócito B tem na superfície imunoglobulinas de superfície. Quando encontram os antígenos, esse linfócito B se ativa, se divide e dá origem aos plasmócitos que produzem anticorpos. Essa resposta imune, essa imunidade, é chamada de humoral com H. Humoral vem de uma palavra antiga chamada humores, que significa fluidos corpóreos. Então, os anticorpos, eles estão em todos os fluidos, está na saliva, está na lágrima, está no leite materno, está no sangue, né? Então, por isso que é a resposta imune humoral. Falou em resposta imune humoral, lembre de anticorpo. Se o progenitor linfóide se dirigir ao timo, nós vamos ter a formação de linfócito T. Esse linfócito T, ele vai ter que decidir se ele vai ser T auxiliar ou T citotóxico, né? Uma vez ativado, o T auxiliar vai controlar toda a resposta imune, a célula principal da nossa resposta imune adquirida. Se for TC, é uma célula citotóxica, né? Vai causar morte de células doentes. Aqui, basicamente, nós temos a chamada resposta imune celular. Então, nós temos esses dois tipos de resposta imune adquirida, né? Nós temos a resposta imune humoral e a resposta imune celular. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou aqui finalizando e até um próximo encontro, então. Muito obrigado.